Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, torcendo para que seja um vídeo de uma notícia boa. É uma notícia, é um bom sinal, mas não sabemos se ainda será uma grande notícia, uma notícia alvissareira para o nosso futuro. O fato é que João Basso, zagueiro vindo do Arouca de Portugal, Arouca é um bom nome para o Santos, está oficialmente anunciado, oficialmente contratado. O anúncio ocorreu na noite de ontem, mas ontem fiz o vídeo da coletiva do treinador Paulo Turra. Hoje falaremos um pouco sobre João Basso. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que você achou da vinda do zagueiro de 26 anos. E aí, uma coisa muito próxima nossa aqui do canal, ele é de Curitiba e foi revelado pelo Paraná Clube, um time que, caso vocês não saibam, eu tenho simpatia também aqui no estado. Então, um conterrâneo meu, torçamos para que faça bem o seu papel. Jogador, então, que surgiu no Paraná Clube em 2016, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre como que foi, porque em 2016 eu já acompanhava o Paraná, eu acompanhei desde 2009, mais ou menos. 2016 foi um dos 10 anos aí que o Paraná ficou na segunda divisão, para subir, depois cair, enfim, muito triste. Mas 2016 foi quase o ano da subida. O Paraná que sobe, vence em 2017, mas ele estreia em 2015. E aí veja que interessante, eu tô aqui com o Transfer Market dele aberto, peguei alguns jogos aqui como parâmetro, e ele estreou no profissional do Paraná, segundo o Transfer Market, no jogo contra o Sampaio Corrêa, que foi o último jogo da Série B daquele ano. O Paraná que fazia campanhas bem mais ou menos assim na Série B, né? Teve uns anos que quase caiu para a Série C, teve uns anos que quase subiu, mas normalmente fazia uma parte boa do campeonato e aí caía. Ele entrou no lugar do jogador Carlão, que era, no caso, o atacante, ele entrou no lugar de um atacante, então mais aí um sinal, esperamos que bom para que ele seja bom aqui no Santos, né, Carlão, meu brother de canal. E vejam só, na bagunça que era o Paraná Clube, neste ano, nesse jogo especificamente, o Paraná jogou com um zagueiro improvisado na lateral direita. Não sei se vocês conhecem um tal de Luiz Felipe. Sim. Quando o João Basso entrou, ele era reserva, já zagueiro, mas reserva do Luiz Felipe, de certo modo, que o Luiz Felipe nesse jogo fez a lateral direita. O Luiz Felipe, que surgiu no Paraná Clube de 2016, ainda jogou bem pouco assim, em 2017, mas fez um excelente campeonato. Eu cheguei a ver o Luiz Felipe jogando pelo Paraná Clube no estádio e era um bom zagueiro, tanto que o Santos comprou e ele tá aí no Santos ainda, inclusive. Todo santista sabe, né? Teve seus momentos bons, mas entre falhas e contusões ele não conseguiu se firmar. O fato é que o João Basso surgiu no banco do Luiz Felipe, sob um certo aspecto. Vejam que interessante. Talvez aí não seja um sinal tão interessante assim, banco do Luiz Felipe, afinal de contas. Mas ele seguiu no time, teve mais 14 jogos pelo Paraná Clube. Chegou a ser reserva e não entrar em campo no começo da segunda divisão, né, da Série B. Possivelmente ele jogou o Campeonato Paranaense, o Transfer Market não coloca Campeonato Estadual, então eu não tenho essas informações. Mas ele deve ter jogado o Campeonato Paranaense pelo Paraná Clube, lógico. E entrou em alguns jogos, inclusive ele entrou em campo. Deixa eu ver aqui se ele foi titular. Ele foi titular contra o Vasco da Gama em São Januário. Vitória do Paraná Clube por 2-1 contra o Vasco da Gama na Série B de 2016. João Basso titular de volante, segundo o Transfer Market. E aí um dado interessante também a se considerar. Ele virou zagueiro efetivamente em Portugal. No final, nesse processo todo que ele estava jogando no Paraná Clube, ele jogou de volante. Deixa eu ver. Ele
Ele era volante na derrota contra o Náutico, mas não era titular, um 5-1 que o Paraná tomou. Mas ele teve muitos jogos de titularidade no Paraná Clube até ser vendido, e eu tô aqui com as transferências dele, pro Estoril. E é interessante que no Estoril ele não foi. Ele se transferiu pro Estoril, né, acabou não sendo uma venda aparentemente, segundo o Transfer Market foi custo zero, mas ele não se firmou no Estoril. No ano seguinte, 2017, ele é emprestado para o Real SC, também um clube português, não é o Real Madrid. Volta de empréstimo para o Estoril, depois do final do contrato. E aí ele é relegado, né, rebaixado talvez, para o Estoril Sub-23. Então ele realmente não se firma no profissional do Estoril. E do Estoril Sub-23, em 30 de agosto de 2019, então veja que ele foi transferido para o Estoril em 2016, teve pouquíssimos jogos pelo Estoril profissional, 4 jogos aparentemente, 2 pelo Sub-23, se transferiu para o Arouca, no Real SC ele ainda teve 22 jogos, mas se transferiu para o Arouca, aonde ele sim consegue se firmar, e aí como zagueiro. Então ele aparece no Estoril jogando como volante, e aí no Arouca ele se firma como zagueiro. E no Arouca ele consegue subir da terceira divisão portuguesa para a segunda e depois para a primeira. Eu acho que é uma coisa nesse sentido, assim. Mas ele se torna aí um jogador fixo nesse time do Arouca e de importância, tanto que ele fica de 2019 a 2023. E um outro dado, o Santos não revelou os valores pagos para ele, mas segundo o Transfer Market, e aí eu só vou falar assim, segundo o Transfer Market, não tô falando que é verdade ou não, o valor... É interessante isso, porque o valor de mercado normalmente que o Santos paga é abaixo, o Santos só consegue contratar jogador pagando menos do que ele vale. De acordo com o Transfer Market, o valor de mercado dele era 1,5 milhões de euros, e o Santos teria pago 2,5 milhões de euros. Eu não estou falando que isso aconteceu. Oficialmente o Santos não divulgou esses valores, mas é o valor que está aqui no Transfer Market. Muito interessante. O Santos que nitidamente precisa de zagueiro, e inclusive ele chega quando o Luiz Felipe é emprestado. Então vejam só que coisa. Ele que era reserva do Luiz Felipe quando iniciou a sua carreira no Paraná Clube, chega no Santos quando o Luiz Felipe é emprestado para o Atlético Goianiense da Série B. O mundo capota realmente. E aí, o João Basso será então este zagueiro do Santos. Eu normalmente tento colocar aqui os lances dele como que a Santos TV coloca, mas dá umas travadas, enfim. Mas são lances bons, são lances de desarme, de antecipação. Só que é no Arouca, a gente não sabe muito bem se serve como parâmetro. O fato é que o Arouca subiu bastante com ele em campo. Certamente ele não atrapalhou, senão teria saído do time. E o Arouca que ficou bem também nas últimas competições. Eu acho que ele, se não me engano, teve um bom campeonato português nos últimos anos. O fato é que o Santos precisa de zagueiro. Ficar com Joaquim Messias e o Turra treinando não vai dar certo. O Alex até jogou bem, assim, não foi um jogo ruim totalmente do Alex, mas não dá para perder do Cano na corrida que nem foi na última partida. Então, é, uma boa aí circunstância para a chegada do João Basso. Esperamos que seja este zagueiro que vai fazer diferença pro time. Se não me engano, ele é canhoto, inclusive. Até queria essa informação aqui, mas não achei. Deixa eu ver se aqui no SofaScore tem. Não, ele é destro. Então, tem gente que fala, né, que o destro jogar pela esquerda não é tão difícil quanto o canhoto jogar pela direita. Eu particularmente não acredito muito nisso, mas é importante aí que ele seja um bom zagueiro. É só isso que eu tô querendo atualmente. E, pô, toda a sorte do mundo para ele. Tem várias informações aqui do SofaScore que eu peguei, mas eu acho que isso não é tão importante. O importante é ele fazer uma boa dupla, possivelmente com o Joaquim, eventualmente com o Alex.
E até porque o Santos conseguiu a proeza de não aprovar o Vargas no exame médico. E aí, no Twitter, deu uma olhada, já tá correndo muitas muitos rumores, assim, né? Pessoas afirmando várias coisas, do tipo, o Santos já sabia da condição, mas quis fazer o teste para poder anunciar, nessa ânsia de anunciar. Então, falaremos mais disso mais para frente, mas aparentemente o Santos não terá uma dupla de zagueiros anunciados como reforços, até porque a janela fecha nesta quarta-feira. Então, quem não estiver inscrito, vindo de outros clubes, nessa quarta-feira, não poderá jogar o Campeonato Brasileiro pelo Santos, e isso inclui, por exemplo, o Diego Pituca, que se não estiver inscrito até quarta-feira, ou seja, pago a rescisão pro Kashima Antlers, não estará no Santos nesta temporada, estará na temporada que vem, esperamos que para jogar a Série A. Enfim, seja bem-vindo, João Basso. Toda a torcida do mundo para que seja um bom zagueiro, para que diminua o número de gols que o Santos está tomando, seja com o Paulo Turra, seja com outro treinador, enfim, mas que o Santos precisa urgentemente frear esse número de gols tomados que tá muito complicado. E, bom, se ele jogava, só um pensamento que me ocorreu, se ele jogava como volante, talvez ele possa eventualmente fazer uma saída de bola melhor, assim como o Luan Pérez fazia. Né? Não tô falando assim que ele vai ser bom que nem o Luan Pérez para subir no ataque, mas se pelo menos ele já jogou como volante na vida, ao menos aquela faixa do campo talvez ele conheça mais e consiga ocupar melhor o espaço, talvez uma formação de 3 zagueiros com o Alex, enfim, e consiga dar um pouco mais de versatilidade para essa defesa do Santos, que precisa urgentemente melhorar. Certo, pessoal? Então, bem-vindo, João Basso. Esperamos que seja um reforço e não apenas mais uma contratação. E até amanhã temos que ter mais novidades. A tendência é que se anuncie o Nonato. Vamos ficar de olho. O Nonato, que jogou no Inter e no Fluminense aqui no Brasil, estava no Ludogorets da Bulgária. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acontecendo, a gente faz um vídeo aqui, possivelmente o Carlão, assim. Quinta e sexta-feira para mim é mais corrido. Mas no mais, não esperem o Vargas. Aparentemente o Santos dormiu no ponto e contratou, ou queria anunciar um zagueiro antes de fazer o exame e isso deu errado. Certo, pessoal? Então este é o vídeo sobre João Basso, ex-Paraná Clube, tomara, Curitibano ex-Paraná Clube, tomara que isso seja bons auspícios aí para o nosso novo zagueiro, que está volante. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da chegada do João Basso, o curitibano, que vai fazer a zaga. E torçamos para que seja o suficiente, né, ou parte do que nós precisamos para nos manter na Série A. Muito obrigado a todos, que a gente não seja rebaixado. Para cima deles. Um abraço.